Oi, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Esse vai ser nosso primeiro contato, né? Eu me chamo João Pedro e serei o professor ouvinte de vocês. E também que farei essa breve apresentação para vocês, né? Quando nós estivemos na aula presencial, vou me apresentar melhor, né, sobre a minha formação e tudo mais, mas agora seria mais uma aula introdutória sobre cultura surda, sobre como funciona o nosso sistema um pouco aqui no CAS, né, e vamos dar início assim. Então, para quem não conhece, o CAS Goiânia é uma escola subsidiada pela Secretaria de Educação de Goiás, do qual tem seu objetivo de ensinar Libras, mas, sobretudo, dar apoio àquelas crianças surdas ou aquelas pessoas surdas que se apresentam a nós. Então, hoje nós temos, além dos cursos de Libras, né, a partir dos 5 anos até 100 anos, né, temos também o sistema de apoio, né, através do AEE, atendimento especializado, para crianças surdas, surdas cegas, e também com deficiências múltiplas que envolvam surdez. Então, isso é um resumo do nosso trabalho aqui em Goiânia. É um pouco disso, né? Nas próximas aulas a gente vai conversando, vai falando um pouquinho mais. Então, um pouco dessa história da língua de sinais, né? Como aconteceu tudo isso aqui no Brasil. Né? De uma forma bem resumida, nós temos uma influência da língua de sinais francesa, né? Assim como, por exemplo, nós, enquanto ouvintes, temos uma influência do latim e de outras línguas, mas sobretudo do latim. Nós, enquanto língua de sinais, temos essa influência francesa. Tanto é que até hoje tem alguns sinais que parecem assim, mas realmente é uma outra língua, né? Então cada um tem cada país tem sua língua de sinais, né? Alguns como língua, outros como linguagem, mas aqui no Brasil como língua, né? No sentido de ter uma estrutura própria, uma gramática própria, né? E tudo aquilo que envolve essa parte da gramática, né? Então, tudo começa com Dom Pedro II, que tinha um neto surdo, e quando a família imperial muda aqui para o Brasil, ele vendo essa necessidade de ensinar o seu neto, se convida esse professor Edward. Eu sou um pouco ruim com as mas, enfim, acho que é isso. Não vou me atrever a pronunciar esse nome, sobrenome dele em francês, mas ele vem para ensinar esse neto de Dom Pedro II, e com isso eles fundam o Instituto Imperial para Surdos Mudos, né, que é esse instituto que vai ensinar pessoas com surdez. Né? E como que funciona esse processo aqui no Brasil? Obviamente, o neto de Dom Pedro II não foi o primeiro surdo que veio para o Brasil, mas já tinham outros surdos que aqui viviam. Né? Então, se houve essa mistura entre a língua de sinais francesa, que foi, né, com o professor Edward, que veio, né, mas também os sinais que aqui já tinham. Então, os dialetos que eles utilizavam aqui em sinais, e foi feita essa grande mistura, e enfim, se foi desenvolvendo a língua de sinais aqui no Brasil. Passados anos, né, já que em 2002, deixa eu descer isso daqui. Já em 2002, se promulgou essa lei, né, a Lei 10.436, em que institui a Libras como uma língua brasileira. Né? Então, para vocês entenderem, justificando também, né, essa questão que eu disse, né, essa diferença de língua e linguagem. Né, porque linguagem é tudo aquilo que se comunica, seja ela visual, auditiva, ou como imagens, por exemplo. Por exemplo, quando eu vejo uma imagem, por exemplo, como essa logo aqui do CAS. Né? Então, eu sei que essa se refere a uma instituição,
que o CAS é uma escola, e me comunica algo. Então, isso é uma forma, um tipo de linguagem. Né? Mas como língua, aí se tem toda essa estrutura, como eu disse para vocês, né? Essa estrutura de gramática, de convenções linguísticas que se faz, que se tem em toda língua. Né? Vamos pensar em português. Por exemplo, eu tenho aqui um controle do ar-condicionado aqui da sala. Né? Então, por que isso chama controle? Chama controle porque a gente convencionou que isso chama controle. Né? Não tem um porquê que isso daqui se chama controle. Né? Talvez uma explicação ali no latim, mas mesmo se a gente vai para o latim, né, por que aquilo chamava controle já em latim? Não se tem um porquê, mas simplesmente é por uma convenção daquela sociedade que falava determinada língua. E da Libras é a mesma coisa. Então, como eu já disse também, língua de sinais não é universal. Cada país tem o seu. E também cada estado tem as suas diferençazinhas. Né? Não é que é uma outra língua, mas tem as suas diferenças. Por exemplo, aqui em Goiânia, nós utilizamos o sinal de azul, esse daqui. Né? Com esse dedo aqui, azul. Mas no sul, eu sei que eles usam azul. Então, existem algumas diferenças, como nós temos em português. Por exemplo, aqui em Goiânia nós usamos mandioca, mas mais no norte e nordeste vai se falar macaxeira, né? ou aipim. Né? Então, se tem as suas diferenças. Isso, em língua de sinais, é um pouco menos do que em português, mas também há essas diferenças, né? Eu sei que existem pessoas de várias regiões, né? Então eu vou ensinar a língua de sinais aqui de Goiânia, né? Mas sempre que tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês já estão ou perceberem alguma diferença, vocês já têm essa noção, né? Dessa diferença que nós temos por conta dessas regionalidades. Mas, digamos assim, de forma geral, né, vocês vão sair muito bem, vão aprender bem. Apenas essas pequenas diferençazinhas que vocês vão ter que procurar os surdos aí das regiões de vocês. Outra coisa muito importante para nós começarmos a nos habituar são esses termos como surdo, surdez, surdo-mudo. É como se referir a uma pessoa que não escuta. Digamos assim, de uma forma muito politicamente correta, nós vamos utilizar o termo pessoa com surdez. Por que disso? Né? Porque se teve um entendimento dessa importância de exaltar a pessoa e não a deficiência. Né? Então, por isso se coloca a surdez no final e a pessoa no começo. Mas, a nível cultural, quando nós falamos de cultura surda, os surdos não se importam de ser chamados de surdos. Né? Se há uma dificuldade assim com esse termo surdo-mudo, porque se é muito popular, porém a mudez ela é uma outra deficiência, né, que seria nas cordas vocais, que impedem a pessoa de emitir som. Então, por exemplo, se o surdo emite qualquer tipo de som, então ele não é mudo, ele é apenas surdo e não aprendeu a falar por conta de não ouvir, né? Porque depois nós podemos explorar um pouco melhor isso, mas a questão da fala, nós só aprendemos a falar porque escutamos. Mas se a gente volta um pouquinho lá na nossa infância, né? Quando aprendemos a falar, né? Começamos a aprender a falar. Então, se era repetido para nós, né? Por exemplo, mamãe, mamãe. Então, tinha essa questão visual, né? Do mamãe, mas essa repetição de palavras. A partir disso, nós entendemos que aquele código falado, mamãe, simboliza aquela pessoa a qual nos criou ou nos deu à luz. Né? Então, é um pouco disso. Então, se tem uma certa... os surdos não acolhem uma deficiência a mais que eles não têm. Né? João Pedro, mas pode existir surdos mudos? Pode. Eu nunca vi, mas pode existir.
né, pessoas que de fato têm um problema, uma deficiência nas cordas vocais e não produzem som, e também podem existir pessoas que ouvem e têm um problema nas cordas vocais, né? Mas no geral, na sua grande maioria, são apenas problemas no aparelho auditivo, né? Aparelho auditivo eu digo, né, toda a estrutura morfológica do ouvido, e é isso. Né, tem também, por exemplo, a questão de implante coclear, né, que é um assunto bastante polêmico, mas não é algo muito garantido que o surdo vai ouvir, e é uma cirurgia extremamente invasiva, né? Então, se tem muitos pontos positivos e também muitos pontos negativos, vai um pouco de cada família, né? Então, eu já falei dessa questão, né? Libras é uma linguagem ou uma língua? Né? No nosso caso, é uma língua, por justamente possuir suas regras, sua estrutura, sua sintaxe, sua semântica, sua pragmática, né? Enfim, todos aqueles aparatos gramáticos que nós temos na língua portuguesa, por exemplo, nós temos na Libras. Obviamente, se há uma diferença. Por exemplo, em português, nós temos os fonemas, né, que são essas pequenas partículas de som. E na Libras nós temos os morfemas, que são justamente essas pequenas partículas de sinais. Então, se tem um pouquinho dessa diferença. Né? À medida que vai avançando o curso, na parte mais avançada do curso, nós estudamos um pouco mais a fundo essa parte estrutural e gramatical da Libras, mas agora é mais como eu disse, uma pincelada, né, de tudo isso. E, mais uma vez, tudo isso é baseado nesse decreto, nessa lei, na verdade, de 2002. Libras, que língua é essa? Isso, na verdade, é um livro esse é um título de um livro, na verdade, que recomendo muito que leiam, que é um livro muito bom. Depois eu vou colocar lá na plataforma, abaixo aqui, vou colocar a imagenzinha de alguns livros que eu recomendo vocês para conhecerem um pouco de cultura surda. Não vai cair nada, digamos assim, como obrigatório em avaliações e tal, é mais uma questão de busca individual de cada um, tá bom? Então, continuando um pouquinho com essa história, né? Então, em 2002 tivemos essa lei que oficializa Libras como uma língua do Brasil. Em 2004, nós temos essa lei de recursos visuais e legenda para pessoas surdas e pessoas cegas, que vão usufruir dessas acessibilidades. Em 2008, é instituído o Dia Nacional do Surdo, como dia 26 de setembro. Inclusive, teremos algumas programações aqui no CAS, né? Tanto virtual como presencial. Então, peço que eu vou avisar mais para frente, né? Mas peço que fiquem atentos às nossas programações. Em 2010, por fim, foi regulamentada a nossa profissão, né, enquanto tradutores e intérpretes de Libras, também através de decreto e legislação própria. Em 2015, tivemos a Lei da Inclusão, né, que vai aí normatizar ou até mesmo obrigar que, tanto na educação e âmbitos culturais, tenham essa acessibilidade em Libras. Confesso que não é muito aplicado, né? Agora se tem uma fiscalização maior, então todos os editais, por exemplo, da Lei Rouanet, estão tendo esse cuidado de colocar intérprete, de colocar acessibilidade em Libras. E em 2021, né, tivemos a regulamentação da educação bilíngue de surdos, na LDB, né, que é essa lei que regulamenta toda a educação do nosso país, e com isso nós conseguimos instituir instituições bilíngues, ou seja, escolas que ensinam em língua de sinais e têm português como segunda língua. Né? Não é que os surdos que lá estudam não aprendam Libras. Eles aprendem Libras, porém, de uma forma mais como segunda língua. Continuando, então, tem essas escolas, né? Aqui em Goiânia nós temos. Ela mudou o nome recentemente, mas eu vou estar pesquisando e colocando para vocês, porque antes era
Escola Estadual Elísio Campos, só que mudou para Escola Bilíngue de Surdos de Goiânia, se não me engano, ou de Goiás. Mas enfim, vou estar colocando o nome aqui para vocês seguirem eles também no Instagram, dar uma olhadinha lá. Isso daqui é um pouco, ou isso daqui, né, é um pouco do que nós vamos aprender, que é a parte de alfabetos, comprimentos, pronomes pessoais, interrogativos e possessivos, famílias, números, cores, advérbios de negação, afirmação e dúvida, e objetos escolares e valores monetários. Esse é o nosso cronograma para esse semestre, né, para o Libras 1. Vocês vão observar, nós estamos fazendo essa aula introdutória online, né, mas as outras aulas serão presenciais. Peço que se acostumem, porque teremos várias atividadezinhas ao longo desse curso. Né? No começo, agora, de forma especial, teremos várias pequenas atividades para casa, para a gente poder fixar e se habituar, né, a utilizar a língua de sinais, se habituar com essa nova forma de se comunicar e ver o mundo. Mas, às vezes, ficamos assim, nossa, o prazo e tal, né? Mas vamos tentar cumprir os prazos, nós vamos também tentar compreender a realidade de cada um. Né? Não se preocupem nesse sentido. Peço também assim que sejam atentos à questão de horários. Né? Não nas aulas, uma coisa muito importante, agora falando das aulas propriamente dito. Não é permitido, por exemplo, eu estou trabalhando, então eu vou só ouvir a aula. Isso não é possível, porque é uma língua visual. Então eu preciso ver vocês para também poder dar esse feedback, essa correção. Então, assim, não é permitido assistir a aula com câmera fechada. É uma das nossas primeiras regrinhas. Segunda coisa, atenção aos horários. Horário que entra, horário que sai. Né? João Pedro, nossa, hoje eu preciso ir ao médico. Então, vamos organizar, vamos conversar antes para evitar problemas. Né? Da minha outra turma, eu tive um problema em relação a isso. Né? Que a aluna assistia enquanto estava trabalhando. Né? Então, acaba que ela não conseguiu aprender da forma devida, saiu mal nas provas. Então, são coisas que nós queremos evitar. Né? Evitar esse desgaste tanto para o professor quanto para vocês, alunos. Falei em relação a esse horário, falei em relação... Nós teremos um pequeno intervalo, né, de uns 10, 15 minutos. Nosso horário oficial, apesar de eu ter colocado lá na nossa descrição do grupo, que é até 4, mas nosso horário oficial é até 4h30. Porém, por ser online, muitas vezes fica muito cansativo todo esse tempo. Né? Então, por isso também nós temos mais atividades para casa, né, para dar esse suporte. Mas se for necessário, né, se a gente perceber assim, nossa, a turma consegue, né, dá ali para render mais um pouquinho, nós podemos estender até 4h30, tá bom? Só para deixarmos alinhado nesse sentido. Foi colocado também lá no canal do Telegram, lá na descrição do grupo, um link para o Telegram, né, Dicas do Tio JP, que sou eu. Né? Lá, nesse Telegram, tem algumas coisas postadas, mas vez ou outra eu vou postando alguma coisa que eu acho interessante, um artigo, um vídeo. Já tem bastante coisa postada lá que vocês podem ir olhando, mas vez ou outra também eu vou postar. Provavelmente também eu vou postar nessa abinha aqui que vocês vão estar vendo da nossa plataforma, eu vou estar postando também um linkzinho de um vídeo para vocês assistirem. Mas isso tudo faz parte dessa introdução. Né? E eu acredito que seja isso. Pronto. Em relação ao YouTube, né, que nós temos aqui. O YouTube, nós temos vários vídeos, várias postagens, os glossários estão todos lá. Então, vocês podem e devem acessar o nosso canal no YouTube. Temos também o nosso Instagram, que é licas.goiânia, que também postamos coisas, postamos recados. Porém, os recados oficiais para a turma sempre serão postados aqui. Né? E quando nós tivermos
digamos assim, presencialmente nos vendo, né, ou pelo menos pela tela conversando assim, numa aula ao vivo, nós vamos combinar algumas coisas em relação a horários, porque nem sempre nós conseguimos atender vocês, né, porque eu tenho essas turmas e também tenho outros trabalhos aqui no CAS. Então, nós vamos estipular alguns horários, alguns momentos que tanto eu como o professor Joel consegue atender vocês, e que é o professor surdo, né, de vocês. E no mais é isso, né? Eu não quero me delongar muito, né, porque, enfim, está sendo uma aula extra ali, né, só para a gente ter essa introdução, para na próxima aula nós já começarmos com os conteúdos mesmo, né, que é os conteúdos que nós havíamos comentado aqui, né? Então, nós começamos com alfabeto datilológico e comprimentos. Vou deixar também disponível o link do glossário, se alguém tiver interesse ali de já começar a aprender um pouquinho, né? E é isso, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar tanto no chat aqui da plataforma, que eu vou estar olhando, ou podem mandar lá no grupo, quando estiver aberto, ou me mandar no particular. Mas eu prefiro que reservem essas dúvidas para a aula, que a gente tira esse primeiro momento para tirar algumas dúvidas. A gente pode ficar combinado assim, tá bom? Mas se realmente tiver alguma coisa, não estou conseguindo compreender, vocês podem entrar em contato comigo, que eu responderei assim que possível, tá bom? Forte abraço, vai ser um prazer estar com vocês e mais uma vez sejam muito bem-vindos ao CAS Goiânia. Tchau, tchau.